O Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, reforçou nesta semana a cobrança para que o Banco do Brasil apresente ações de reparação à população brasileira afrodescendente. A medida funcionaria como uma indenização pelo apoio da instituição financeira à escravidão no Brasil, isso no século XIX. A cobrança se deu em uma audiência pública realizada na última terça-feira, comandada pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Júlio José Araújo Júnior, com representantes do Banco do Brasil, do Ministério da Igualdade Racial e também no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A Uniafro apresentou um documento elaborado em março deste ano que quer cobrar 1 trilhão e 400 bilhões de reais do Banco do Brasil pela participação, segundo o estudo, da instituição no tráfico de escravos no século XIX. O cálculo apresentado pela instituição multiplicou 30% do lucro líquido do banco em 2023 por 136 anos, o tempo que se passou desde a abolição. A atuação do Ministério Público Federal faz parte de um inquérito aberto contra o Banco do Brasil em setembro do ano passado, 2023. A investigação é baseada no estudo de 14 pesquisadores de universidades brasileiras e americanas também. Eles mostraram ligações do Banco do Brasil com o comércio de africanos escravizados. Os pesquisadores indicam que havia vínculos diretos entre traficantes e o capital diretamente investido em ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil reconhece que a instituição teve ligação com a escravidão e, em novembro, emitiu um pedido público de desculpas à população negra. Apesar do reconhecimento do Banco do Brasil, o Ministério Público Federal emitiu ao Banco Estatal e ao Ministério da Igualdade Racial recomendações para que fossem indicados recursos específicos para as ações de reparação, assim como a definição de medidas prioritárias, de modo que o Pacto pela Igualdade Racial não se tornasse mera carta de intenções. Pitolli. Quero ouvir o Cláudio, acho que é importante a gente ouvir um professor. Cláudio, quero te ouvir sobre essa situação, esse cavucar na história aí, Cláudio. Essa é uma estratégia de revisionismo histórico que é feita pelas culturas atuais, que é muito, muito séria e muito preocupante. Por que eu falo isso? Porque dentro do processo de desconstrução social da nossa sociedade, é necessário, porque desconstruir? Vou bater no teclado que é necessário. A estratégia da esquerda de controlar o planeta exige desconstruir a sociedade chamada judaico-cristã, a chamada sociedade ocidental. Por trás dessa estratégia na geopolítica global, nós temos um dos mais antigos impérios ditatoriais do planeta. Na verdade, um país que eu sempre admirei pela história, que é a China. A China é um país cujo império, o nome dele, China, Songhua, é um país, quer dizer, o país do centro. Esse país, ele é uma unidade histórica há mais de 4.000 anos. Nós tivemos o Império Egípcio, que surgiu, cresceu com os faraós e desapareceu. Nós tivemos grandes poderes na história da humanidade, todos cresceram, surgiram e desapareceram. O único que não desapareceu até hoje, continua poderoso, é o Império Chinês. E a China é uma ditadura, sempre foi nos seus 4.000 anos de história uma ditadura. E a visão chinocêntrica ou sinocêntrica do mundo, a partir do que o Partido Comunista faz lá na China, desde 1978, quando Deng Xiaoping realizou o Congresso do Partido Comunista em 1978 e criou o chamado socialismo de mercado, a China criou esse caminho que a gente assiste hoje, virou uma grande potência econômica capitalista para fora, capitalista para dentro, com ditadura do Partido Comunista e controle estatal sobre tudo, inclusive desaparecendo com os inimigos políticos. O projeto do Deng Xiaoping, do Partido Comunista Chinês, é controlar o mundo até 2062. A China está nesse processo. Nós, ocidentais, temos uma visão curta, obtusa, pequena, em que acha que a gente vive o presente. A China vive décadas de processo de implantação. Estou falando isso para você, audiência, para você entender. O processo de desconstrução da sociedade ocidental passa por esse revisionismo que a Uniafro está propondo com o apoio dessas pessoas do Ministério Público e gente do PT dentro do Banco do Brasil dando resposta que nem está ali.
É dizer que a gente tem que ter vergonha do contexto do passado. Eu não posso olhar o passado com o meu olhar do presente. Hoje, no Brasil, por exemplo, ocidental, moderno, nós aceitamos mulheres alfabetizadas, lendo e escrevendo com liberdade, com autonomia, podendo escolher seus parceiros emocionais, sexuais, profissionais, sociais. A mulher tem absoluta igualdade e liberdade perante a lei e perante o padrão social. Ah, mas pessoas agem por violência. Então, peraí, eu vou criar uma entidade de defesa dos interesses da mulher e vou pedir que seja paga indenização a todas as mulheres, porque ao longo da história da humanidade a mulher foi oprimida. Não, peraí então. Então eu vou criar uma entidade que defende os pobres e vou pedir indenização por todos os pobres oprimidos na história da humanidade. Peraí, eu sou italiano. Eu sou descendente de italiano. Eu sou descendente de pessoas que vieram e foram também oprimidas pelo capitalista português no Brasil, com dinheiro do Banco do Brasil. Então eu também posso criar uma sociedade italiana que peça isso. Eu estou mostrando para vocês, audiência, que essa visão revisionista do passado e exigir que o presente indenize as pessoas do presente pelos crimes e falhas e omissões de cultura da época de 100 anos atrás é uma visão de esquerda, de destruir o nosso respeito com a nossa história. Nossa história tem um monte de defeitos. A nossa história é igual à nossa vida pessoal, igual à nossa família. Tem um monte de defeitos, mas ela é digna. Ela tirou a humanidade do maior nível de pobreza da história. Hoje, nós temos o menor índice de pobreza da história da humanidade. Hoje, nós temos a maior longevidade na história da humanidade. Homens e mulheres vivem mais do que sempre viveram. Nós temos os menores índices de mortalidade infantil na história da humanidade. Hoje, as sociedades têm um nível de leitura, de conhecimento, o maior da história da humanidade. Então, quem é que vai pagar esse benefício? A história nós temos defeitos, mas nós temos que nos orgulhar. Hoje nós temos doenças em que nós temos tratamento médico e nós vivemos anos com doenças que matavam a gente há muito tempo atrás. Esse revisionismo histórico que quer fazer a gente sentir vergonha do passado por coisas que nós não vivemos, que essas pessoas vítimas não viveram. É uma forma da esquerda mundial de fazer com que a Europa, com que o Brasil, com os Estados Unidos e as sociedades modernas sintam vergonha de existir. Nesse padrão, a gente tem que abandonar a religião, por sentir vergonha dela. A gente tem que abandonar a família por sentir vergonha dela. A gente tem que abandonar a identidade sexual por sentir vergonha dela. A gente tem que abandonar a história por sentir vergonha dela. Sobra o quê quando se abandona tudo? Não sobra nada. Essa é a estratégia deles. Então a Uniafro, ela está fazendo isso porque, querem dinheiro, muito dinheiro. E é uma postura ideológica. Sou 100% contra indenizar o presente por falhas do passado. Por quê? Sim. Porque os benefícios também aconteceram ao longo dessa história toda. E a gente tem que ter vergonha e parar com os erros do passado. Parar com os erros e criar políticas de inclusão, de afirmação, de apoio. Isso é feito. Os governos brasileiros fazem isso há muito tempo. Então nós estamos pagando esse ônus com o devido processo histórico atualizado e dentro do debate. Agora, pagar em dinheiro é coisa de malandro, de safado, que quer arrancar a cultura atual do povo brasileiro e quer arrancar mais dinheiro. E óbvio que de onde vem? Vem do pessoal dessa esquerda. Agora, tem que ter políticas de apoio aos negros, aos pobres, aos carentes, aos doentes. E sabe quem faz isso com grandeza, brasileiros? As igrejas. As igrejas cristãs criaram o amor ao próximo e a caridade no mundo inteiro sem esse ódio da esquerda. Estão entendendo? Eles não têm amor, eles não têm caridade, eles não têm amor ao próximo, eles têm ganância.